Paulo, Paulistão 2000, começa a viver a sua terceira rodada nesta segunda fase. E esta é a última rodada desse turno único, quando nós temos o cruzamento dos grupos, né? De grupo 4 contra grupo 6, grupo 3 contra grupo 5. E exatamente nós vamos para a terceira rodada no cruzamento dos grupos 4 e 6. Vamos às formações de Corinthians e Santos com Paulo Lima no gramado aqui do Morumbi. Ok, J. Júnior, o Corinthians confirmado pelo técnico Oswaldo Oliveira com o número 1, Dida, 13, Daniel, 3, Fábio Luciano, 4, Adilson, 6, Kleber, 5, Vampeta, 8, Edu, 11, Ricardinho, 7, Marcelinho, 10, Edilson, 9, Luizão, o técnico é Oswaldo de Oliveira. Tá aí, portanto, confirmado o Corinthians pelo Paulo Lima. Vamos agora checar o Santos. Tá aí o capitão Fred Rincon. Vamos lá, Lima. Exatamente, Jota, e o Santos com a novidade da estreia do Valdo e também o técnico Carlos Alberto Silva surpreendendo, tirando o Robert e colocando Claudio Miro no meio-campo. O Santos confirmado com 1, Carlos Germano, 4, Baiano, 6, Márcio Santos, 2, Galvão, 19, Dutra, 15, Anderson, 8, Rincon, 27 para Valdo, 5 Claudio Miro, 7 Valdir, 10 Dodô, técnico Carlos Alberto Silva. Vamos agora para a dupla de arbitragem e os auxiliares, os assistentes para o Clássico, Lima. Primeiro árbitro hoje, Alfredo dos Santos Loeblin, auxiliado por Sálvio Espínola, e nas bandeiras, os auxiliares, Walter José dos Reis e Márcio Luiz Augusto J. Júnior. Começa o Clássico aqui no Morumbi, Corinthians e Santos pelo Paulistão 2000. É a terceira rodada da segunda fase do Paulistão 2000. 18 graus a temperatura, uma chuva fina, continua castigando aqui os torcedores para o Clássico Corinthians e Santos no Morumbi. Já temos a primeira falta do jogo, cometida lá pelo Márcio Santos em cima do Luizão. Claro que é um jogo de muita história, de muita tradição. Corinthians, que é o atual campeão paulista, e o Santos, que persegue há muito tempo esse título. Edilson tocando na frente, buscando o Ricardinho. Primeiros momentos da partida. Edu. Já viu o Daniel lá pela direita, solto. Vamos ver qual é a jogada. O Daniel estava tentando a sequência do lance. É para ele exatamente a bola. Pegou mal, deu certo. Olha o Corinthians chegando. Deu uma sobra de fora ali, Vampeta. Meteu um efeito, 3 dedos. Olha a bola que ele jogou na direita. E aí a primeira participação de Rincon. Por isso a torcida do Corinthians se manifesta. A torcida do Santos também, porque ele fez uma jogada de efeito lá. Adilson. Passamos do primeiro minuto, 0 Corinthians, 0 Santos. Daqui a pouco teremos as confirmações com o Paulo Lima, do banco do Carlos Alberto Silva e do Oswaldo Oliveira. Essa bola para o Kleber. Aqui pela direita o Baiano. Vai lá o Galvão, que estava ameaçado, e o Anderson acaba rolando essa bola atrás para o goleiro Carlos Germano. Corinthians e Santos 0 a 0, começo de jogo para o assinante de todo o Brasil. Tá aí o Claudio Miro, que foi a surpresa do Carlos Alberto. Tá no jogo. Dutra. Valdo na sua primeira jogada. Tentou o Dutra. Daniel chegou por baixo para fazer o desarme. Bola tocada atrás para o Fábio Luciano. Vai saindo agora com tranquilidade o Edu lá de trás. Mete uma boa abertura na esquerda para o Kleber. São as emoções do Paulistão 2000. Para o assinante com as imagens aqui do Morumbi. Vai o Ricardinho perseguido ali pelo Rincon. Adilson. Toque sutil ali para o Edu. Edu tentava fazer a ligação com o Luizão. Vampeta, Edu. Veja aí o Edilson. Desarmado ali pelo Anderson. Chega bem o Edu. Saiu bem do Anderson. Vai fazendo a aproximação, o Edilson tocou para o Luizão, se enroscou lá com o Baiano. Ele acabou marcando uma falta exatamente do atacante corintiano Luizão. Você viu de novo ali o lance, falta do Luizão com 3 minutos de jogo. Vamos confirmar então com o Paulo Lima, o banco do Corinthians. Paulo Lima. J. Júnior, o técnico Oswaldo Oliveira tem à sua disposição 12, Maurício para o gol.
o zagueiro João Carlos com o número 14. Também Márcio Santos para a zaga. 17, Gilmar para o meio-campo. Márcio Santos é a camisa número 15. 20, Marcos Senna para o meio-campo. E as opções ofensivas de ataque: 19, Fernando Baiano. E 18, Dinei. E agora vamos para o banco do Carlos Alberto Silva, o banco do Santos. Tem Fábio Costa, o goleiro que veio Vitória da Bahia, número 22. 14, Michel para a zaga, para a lateral. Rubens Cardoso também, outro jogador de defesa, mais para a lateral esquerda. No meio-campo, Eduardo Marques, número 17. As opções de meio-campo também e ataque com Caio, número 9. E as opções ofensivas, 11, Robert e 23, David. Foram colocados à venda 57 mil ingressos aqui para o clássico Corinthians e Santos neste domingo chuvoso em São Paulo. E frio, né? Bela jogada do Rincon. Baiano. Buscou lá dentro o Valdir. Olha o Valdo arriscando. A bola bateu, o Dida acompanha. É o primeiro escanteio do jogo. O Valdo arriscou de fora, a bola desviou, escanteio para o Santos. Veja que a bola vai tocar exatamente no Fábio Luciano. E a preocupação do Dida ali. Tá aí o Valdo. Olha a cobrança do Baiano. Saiu bem o goleiro Dida. Vampeta. Já vamos atingir os primeiros 5 minutos do clássico aqui no Morumbi. Corinthians 0, Santos 0. Lá pela direita, Luizão. Foi para cima do Márcio Santos. Travou bem ali, bloqueou bem o Márcio Santos. E o Corinthians tem um escanteio lá pela direita. Passamos de 5 minutos aqui no Morumbi. 0 Corinthians, 0 Santos. Você está vendo lá o Edu se colocando, se posicionando. A cobrança é do Ricardinho. Subiu o Edu. Tirou o Márcio Santos. Olha o Adilson lá como atacante. Está na proteção ali o Baiano. Sport TV, o canal campeão. Banco Real. Construindo um banco cada vez melhor para você. Levantamento do Carlos Germano, subiu lá o Vampeta. Rincon. Tá aí o Rincon que vai defender a seleção colombiana, né? Contra o Brasil no próximo dia 29. Lá em Bogotá pelas eliminatórias. Abertura para o Baiano. Anderson. Tá deixando ali com o Dodô. Conseguiu tocar na bola o Dodô. Com 6 minutos de jogo. Faz o corte ali o Edu. Boa presença no jogo do Edu. Já dominou ali atrás. Já saiu jogando com o Vampeta. Aí no Vampeta. Pressionado ali pelo Anderson. Tem uma vitalidade esse Anderson que não é brincadeira, hein? Todo o meio campo do Santos praticamente, né? O Anderson, que é o mais plantadão deles todos. O Rincon fica só orientando ali pelo meio. E também o Claudio Miro, que é de muita pegada. Aliás, bate muito o Claudio Miro. E esse é o risco da equipe do Santos, porque faltas ali da intermediária para frente são todas elas muito perigosas contra o time do Santos. Jogando com 3 volantes e mais o Valdo, que é o homem da criação, ajudando na marcação, ou seja, 4 jogadores de meio campo recuados e retraídos para tentar impedir o Corinthians de jogar. Aí bem marcada a falta do Valdir no Fábio Luciano. O time do Santos vai ter que usar e explorar bastante os laterais para ter alguma ofensividade. Senão, não vai conseguir levar muito perigo ao gol do Dida, porque o Corinthians se protege bem no meio campo, mas nas laterais também vai poder utilizar o Kleber, que está aí descendo para o apoio mais uma vez, e lá da direita o Daniel, e aí o Corinthians vai abrir espaço para o Santos com a boa proteção do meio campo, já que tem 3 volantes natos. O Santos tem que usar e abusar dos seus laterais para ter alguma chance de vencer a partida. Tá aí o Valdo. 7 minutos de jogo no Morumbi, 0 a 0. Santos invicto, Corinthians invicto. Corinthians no grupo 4, Santos no grupo 6. Essa é a última rodada desse primeiro turno, um turno único no cruzamento dos grupos. Paulo Lima. E já teve o primeiro bate-boca aqui do Marcelinho com o Rincon. O Marcelinho apertou a marcação em cima do Rincon. E o colombiano deixou o braço na cara do atacante corintiano. E aí ficou aquele disse-me-disse, os dois foram para cada lado. Você está vendo o lance aí do Dodô e a falta do Adilson. Cometendo a falta em cima do Dodô. O Dida está pedindo 4 lá, você está observando. Nesse primeiro quarto está correndo aqui pelo lado direito, nesta parte do campo, Sálvio Espínola Fagundes Filho. O Alfredo dos Santos Luebni, portanto, do outro lado. Olha o Dida.
Veja aí a cobrança do Baiano e o Dida com muita tranquilidade. Saída corintiana com o Vampeta. 0 Corinthians, 0 Santos. Corinthians no grupo da Ponte Preta, da Matonense e do Araçatuba. O Santos no grupo da Portuguesa de Desportos, da Inter de Limeira e do Mojimirim. Kleber tocando para Edu. Diminuiu a chuva aqui no Morumbi. Valdir. Olhou lá, o Dodô está muito atrás. Mesmo assim, ele tenta a ligação com o Dodô. Devolução para o Valdir. Que bela jogada. Olha o Santos. Olha o Valdir tocando. O Dida está lá. Você viu aí, Jota? Foram 2 contra 4, né? E o Dida teve que até se virar para pegar a bola no alto e não massacrar o Edu, não pisotear o Edu, que já caía ali nos seus pés. Agora, o Santos está muito difícil com esse esquema, porque o Valdir tocou para o Dodô, que devolveu de cabeça para o Valdir, perseguido por um, outro na cobertura e mais 2 na marcação do Dodô. É muito difícil. Kleber. Buscava Luizão lá dentro. Saiu a bola não. Veio para a área. Gol! A defesa do Santos parou, esperando que a bola saísse pela linha de fundo. Marcelinho acreditou, tocou para dentro. Edilson, 9 minutos de jogo, parou toda a defesa do Santos, imperdoável. Mas o Edilson não perdoou. 1 para o Corinthians, 0 para o Santos. Bobeada do Dutra, toda a defesa do Santos, é lógico. Tem num clássico, qualquer jogo você tem que estar concentrado 90 minutos. Num clássico ainda mais, quando seu time em inferioridade com relação ao adversário, você tem que estar ligado, viver a partida todos os instantes, comer cada grama, cada pedaço de campo que tem para comer. Porque senão você acaba dando chance para um time ligadíssimo, olha aí. Um time ligadíssimo como é o Corinthians, que acredita em todas as bolas, e o Edilson sempre muito esperto, aproveitando o mau posicionamento da defesa para se posicionar bem. O Marcelinho foi mais esperto, foi na linha de fundo e conseguiu o cruzamento. O Corinthians sai, na minha opinião, com justiça. Desde a escalação já é justo esse placar. Olha o escanteio para o Santos. Levantamento do Valdo. Há 9 minutos aconteceu o gol do Corinthians. Edilson 1-0. Primeiro gol dele no campeonato e o 8º do Corinthians. Olha o timão aí, Jota. Aí pedido, marcou lá o Bandeira. Ô, Jota, e no lance do gol, o Rincon usando toda a sua autoridade de capitão, ele que leva a faixa no braço esquerdo, foi para cima do Dutra, levantou o dedo em Henrique, deu uma bronca no lateral esquerdo do Santos, que bobeou na marcação do Marcelinho no lance do gol do Corinthians. Ele acreditou que a bola já fosse sair, né? Quer dizer, não pode, tem que esperar o lance acontecer para poder crer, né? Na verdade, ele imaginou que a bola já tivesse saído e ela não tinha saído. Marcelinho foi quem acreditou e o mérito é dele e também, claro, do Edilson. Vai comemorando a torcida do Corinthians aqui no Morumbi, 1-0. Gol de Edilson aos 9 minutos. Corinthians que vem de 2 resultados positivos, 2 vitórias no campeonato em 2 jogos, e o Santos 1 vitória e 1 empate. Baiano. Uma rodada que começou no sábado em Araras com União São João 2, São Paulo 2. Esse domingo nós temos Botafogo e União Barbarense, Palmeiras e Portuguesa Santista, Rio Branco e Guarani, Matonense e Internacional, Araçatuba e Mojimirim, Ponte Preta e Portuguesa de Desportos. Vai aparecendo lá o Dutra. Ajudando mais atrás a chegada do Valdo, marcado por 2, caiu, tem falta ali. Falta cometida bem marcada pela arbitragem. Você está vendo aí a falta cometida pelo Fábio Luciano. Claudio Miro. Dodô. Tá aí o Carlos Alberto Silva. Dutra mete para a área no peito do Fábio Luciano. O Corinthians sai jogando. Marcelinho tocou mal ali. Vampeta mesmo caído. Claudio Miro e Valdo. Acompanha aí o Valdo pelo lado esquerdo. Toca no meio buscando o Valdir. Chega Dodô, arrisca, bate! Sport TV, o canal campeão. Fale o Citymatic, o primeiro 1.0 sem pedal de embreagem.
1 para o Corinthians, 0 para o Santos. Gol marcado por Edilson aos 9 minutos. Primeiro tempo aqui no Morumbi. Kleber. Agora você vê, com 9 minutos o Corinthians sai na frente e põe abaixo toda a estratégia do Santos. O Carlos Alberto Silva tirou um jogador de criação, um jogador de ofensividade, que era o Robert, para colocar um jogador de marcação para impedir o Corinthians de dominar a partida desde o início. Mesmo assim o Corinthians fez o primeiro gol. 9 minutos, é muito cedo. Agora, daqui a pouquinho, o Carlos Alberto vai ter que queimar uma alteração que ele não precisava ter feito na pré-eleição, no vestiário, antes de subir a campo. Ele poderia ter começado com o Robert no risco de você tomar um gol como aconteceu. Aí sim você depois pensa em corrigir ofensivamente a sua equipe, mas não da defesa para o ataque. Porque eu tenho para mim que é o seguinte, é muito mais fácil, o jogador de ataque, hoje em dia o futebol moderno exige isso, que os atacantes, que a marcação comece no ataque. O Corinthians está fazendo isso muito bem, por sinal, marcando a saída de bola do Santos. É muito mais fácil o atacante, o jogador com característica ofensiva, marcar o adversário até o seu campo e depois sair para criar, porque ele tem essa especialidade de criar, do que o contrário, do que um jogador de defesa sair para o ataque para tentar armar o time ofensivamente e tentar o gol. Em Ribeirão Preto, Botafogo vai ganhando do União Barbarense 1-0. No Parque Antártica 0-0, Palmeiras e Portuguesa Santista. Em Americano, o Guarani vai ganhando do Rio Branco 1-0. Batonense Internacional 0-0. O Mojimirim vai ganhando do Araçatuba 1-0. 1-1 em Campinas, Ponte Preta e Portuguesa. Galvão. Baiano. Toca na frente para o Valdir. O Fábio Luciano protege para a saída do Dida. 1 para o Corinthians, 0 para o Santos. Daniel. Toca atrás para o Fábio Luciano. Essa dupla aqui no último Campeonato Brasileiro jogou pela Ponte Preta. Kleber. Edu. Passamos de 15 minutos de jogo. Kleber. Mete na frente para o Edilson. Tá chegando o Rincon. Edilson e Rincon. E o Anderson foi no Edilson agora, hein? Marcelinho arrisca, bate pro gol. A bola passa à esquerda do Carlos Germano. Merecia cartão o Anderson agora, porque ele realmente foi para tirar o jogador da jogada. E tá chamando ali o Anderson. Vamos ver qual é a providência do Salve, que já trocou de lugar, de posição ali com o Loebelin. Nós comentávamos antes do início da partida, agora está o cartão ali para o Anderson. É exatamente isso, que ia sobrar para a arbitragem pelo clima, né, que se criou, claro, pela expectativa do Rincon contra o Corinthians. Olha o lance aí, ó. Tomou cartão amarelo, portanto, o Anderson que você está vendo aí, número 15 do Santos. É o primeiro cartão do jogo. E é o segundo dele, viu, Jota? Ele está fora do próximo jogo do Corinthians, ou melhor, próximo jogo do Santos, dia 22, contra o Araçatuba, na Vila Belmiro. Cartão confirmado, portanto, para o Anderson. Não vai jogar quarta-feira na Vila contra a equipe do Araçatuba. Valdo. Dodô. Na direita para o Baiano. Vamos ver se ele chega. Kleber. Adilson. Na direita para o Daniel. 17 minutos de jogo. 1-0 Corinthians. Rincon dominou mal. Marcelinho tomou do Rincon. E depois o Rincon acabou pegando o Marcelinho. Luizão. Edilson. Anderson de novo. Falta do Anderson. É complicado para a arbitragem. Alfredo dos Santos, Loebelin e Salvio Espínola Fagundes. Temperatura lá no campo está muito alta, hein, Paulo Lima? Muito alta, e o Anderson deu para ver perfeitamente, dizendo para o Salvio que era a manha do Edilson, E agora o Rincon tem lá para cima do Marcelinho, está fechando o tempo lá. Ó. Acompanhamos aqui o replay do primeiro lance, quando o Rincon pegou o Marcelinho, depois a falta do Anderson em cima do Edilson. Olha lá, já se esperava por isso, né? O Rincon deixou o Corinthians e não foi só o problema com a torcida, deixou alguns desafetos lá no time do Corinthians também, jogadores mesmo. E agora o Ricardinho, que é um dos poucos, aquele que tem boa convivência com o Corinthians, com o Rincon,
chama o colombiano, conversa com ele e tira lá o capitão do Santos do meio do bolo todo. Mas o Marcelinho também provoca. Nesse lance, não. Mas o Marcelinho, o que fala, o que provoca é uma grandeza. Aliás, é por isso que o Rincon, que já também tem um pouco de sangue quente, não aceitou o Corinthians permanecer no Corinthians, mesmo ganhando mais no Corinthians. Tá lá o Rincon, o árbitro foi lá, tá mostrando o cartão exatamente para o capitão do Santos. E é o primeiro dele no Campeonato Paulista. O Marcelinho já está prontinho para voltar, J. Júnior. Tá aí o Rincon que toma cartão aos 19 minutos desse primeiro tempo. Bem aplicado também o cartão. Vamos ver essa cobrança, o Marcelinho está chegando para bater. Enquanto isso, você está vendo ali o Rincon, o Márcio Santos, Claudio Miro, o gaúcho Anderson ali, que tomou seu segundo cartão no campeonato. Carlos Germano arrumou a barreira. 4 jogadores, 5 na barreira. 1 para o Corinthians, 0 para o Santos. Passou por ali o Edilson, é o Marcelinho que bate. Pega a sobra, Edu. Tá aí o Valdo. Você vai conferir o resultado de Palmeiras e Portuguesa Santista, primeiro tempo, no Parque Antártica. Olha o Dida! Portuguesa Santista fazendo 1-0. 1 para a Portuguesa Santista, 0 para o Palmeiras no Palestra Itália. Mais um gol, portanto, na rodada deste Paulistão 2000. Kleber. Adilson. Agora refletores acesos. Com potência total aqui, né? Passamos de 20 minutos do primeiro tempo. O gol foi do Edilson. Edu. Vai tocando e vai respirando agora o time do Corinthians. Adilson. Fábio Luciano. Tá lá o Marcelinho. Explode a torcida corintiana na jogada do Marcelinho. Edu. Edilson. Tem o Ricardinho enfiado, tem o Luizão também lá na frente. Vamos ver qual é a definição do Edilson. Atrás com Edu. Ricardinho. O Anderson comete mais uma falta, agora em cima do Ricardinho. Vamos ver de novo aqui o lance. Os gols vão acontecendo na rodada, você vai conferindo. Olha o Marcelinho batendo, buscando lá direito o Daniel. Vampeta na frente, ele prende, agora toca lá para o Vampeta. Pé esquerdo, levantou. Galvão. Tá chegando o Marcelinho, saiu bem do Baiano, por baixo o Baiano manda para fora. O assinante vai conferindo aí o placar. Palmeiras empata, 1 para o Palmeiras, 1 para a Portuguesa Santista. Primeiro tempo no Palestra Itália. Botafogo 2, União Barbarense 0 lá em Ribeirão Preto. Marcelinho. Olha o Adilson. Marcelinho. Toca na frente para o Adilson, chegou o Rincon, tomou conta da bola ali o Rincon. Valdir. Foi agarrado ali o Valdir. Agarrado pelo Kleber. Vamos ouvir o Daniel. 22 minutos, 1-0 Corinthians. Bom, pela situação do jogo, o Corinthians entrou com ampla vantagem em cima do Santos. Vantagem tática, vantagem técnica. E ainda por cima, disciplinarmente, o Santos não se controla tanto quanto deveria. Sabendo que os jogadores do Corinthians são de passar o pé em cima da bola, são de provocar, são jogadores muito habilidosos, têm esse direito, porque o futebol permite isso, afinal de contas. Mas o Anderson e o Rincon já se estranharam, já foram advertidos. O Anderson já fez 2 faltas além do cartão que tomou e está correndo o risco de ser expulso. E o Claudio Miro ainda não tomou, hein? Olha o Baiano. Recebeu o Valdir. Tá querendo virar, tá difícil ali pro Valdir. Levantamento para a área. Tirou o Fábio Luciano, sobra a bola para o Claudio Miro. Mete na frente para o Valdo. O lance é bom.
Sai jogando fácil o time do Corinthians lá de trás. Ricardinho. Corinthians marcou a 9 minutos, 1-0, portanto, nesse primeiro tempo. Luizão. Sport TV, o canal campeão. Raider. Tem sempre um Raider que é a cara do seu pé. Paulo Lima aí no banco do Santos, Carlos Alberto Silva. Esboça, mexer, alguém no aquecimento, nada, né? Nada, a única coisa reclamando um pouquinho da arbitragem, que no lance anterior aqui entendeu ele, em cima do Valdir, a falta do Kleber, já que foi uma falta de segurar o atacante do Santos, o juiz não deu cartão amarelo. Esse é o Dodô. Parado ali na bola pelo Edu, mas a arbitragem acabou marcando. Marcou falta ali o Alfredo do Santos Luebelin. Olha o lance aí. Anderson. Vamos saber já já do Daniel. Se ele fosse o Carlos Alberto Silva, se ele mexeria no time. Já que ele entrou com uma formação diferente daquela da vitória do Santos sobre a Ponte, principalmente com a retirada do Robert. Se ele colocaria o Robert em campo e mudaria o time, né? Que está perdendo o jogo. Claudiomiro, Valdo. Lá atrás o Márcio Santos. Você mexeria, Daniel? Tem que manter a estabilidade tática do time, que foi muito bem contra a Ponte Preta, principalmente no primeiro tempo. Depois o time caiu muito de produção, mas o time foi bem, criou várias oportunidades, jogou solto, jogou para frente. E eu dizia naquela oportunidade que a chegada do Valdo, que já estava contratado, mas esperaria o jogo de hoje para estrear. A estreia gera uma certa insegurança, gera um certo desconforto para o jogador, principalmente num time que ainda também está em formação. E aí vem mais cartão agora para o Adilson, bem aplicado na minha opinião. O Robert jamais poderia sair do time, porque ele seria o ponto de equilíbrio desse meio campo, com Valdo e com Robert ajudando a marcação e também criando. Levantou o Baiano, sobrou lá dentro, Dida! Quase que essa bola entra num último toque do zagueiro do Corinthians, e agora ele acabou parando ali para marcar uma falta no Dida. Olha o Dida, ó, com a ponta dos dedos, e ela tocou na trave. Quase que o Santos empata meio que sem querer ali. Aí o cartão confirmado para o jogador Adilson, o primeiro para o time do Corinthians. E ele está fora do próximo jogo, quarta-feira contra a Portuguesa no Canindé, J. Júnior, o zagueiro Adilson. Formação do Paulo Lima, e você vê de novo aí o milagre que o Dida fez ali. Adilson. Portanto, quarta-feira, Portuguesa e Corinthians no Canindé. O horário também já foi confirmado, 9h30 da noite. Diferente dos outros horários da rodada, do outro horário da rodada, que é 8h30, né? Adilson. Teremos o São Paulo jogando também aqui na quarta-feira. Por isso essa defasagem para o jogo Portuguesa e Corinthians do Canindé. Ricardinho. Adilson. 26 minutos, primeiro tempo, 1-0 Corinthians, gol de Edilson. Fábio Luciano cruza, joga do outro lado para o Kleber. Agora parou a chuva. Kleber tocava na frente. Lançamento para ninguém do Corinthians, aparece tranquilo ali o Anderson. Você está vendo o Kleber. Baiano. Tenta uma ligação lá com o Valdir. O Adilson chegou por baixo, acabou fazendo a falta em cima do Valdir. Olha aí, ó. O Adilson também tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque tá vendo que o Valdir tá voltando muito pro meio campo para buscar o jogo, para trazer um zagueiro do Corinthians, mas não tem ninguém caindo nas costas dele, porque o Rincon não vai virar centroavante no lugar do Valdir, muito menos o Claudiomiro, tampouco o Anderson. Então ele tá errando nessa saída junto com o Valdir. Deixa ele tocar a bola lá no meio campo. Dodô. Bela bola do Dodô pro Baiano aqui na direita. Viu bem o Baiano. Levantamento para a área. Dida tirou na chegada do Valdir. Ricardinho chutou contra o campo dele. Foi lá o Dida e ficou tranquilo. Corinthians e Santos ainda não perderam neste Paulistão 2000. Você viu de novo ali a saída do Dida, depois o Ricardinho estourando a bola e o Dida ficando com ela. Edu. Outra vez com liberdade aqui o time do Corinthians. Kleber toca na frente para o Edilson. Vai encarar o Anderson. Aí o Rincon. Saída do Baiano.
Toca atrás para o Galvão. A única opção é o goleiro Carlos Germano. Essa é a 10ª partida do Santos na temporada. Só 2 vitórias até aqui no ano 2000 o time do Santos conseguiu. Marcou falta ali Alfredo dos Santos Loebelin. Veja outra vez aí o lance. Marcou falta do Daniel. Um lance que ali pelo replay pareceu normal. Baiano. Matou com a coxa direita, bota na grama, vai para cima o Baiano, toca lá dentro. Tá chegando o Valdo. Não tem muito espaço, mas ele tenta meter para a área. Vampeta. Ricardinho. O Santos pressiona um pouco mais agora a saída do Corinthians lá de trás. Daniel. Marcelinho na direita. Daniel prende. Marcelinho tem o Ricardinho do lado. 1 para o Corinthians, 0 para o Santos. Chegando o Kleber. Deixa a bola com o Edu. Luizão marcado, estava pedindo, mas estava marcado lá na frente. Aí o Vampeta. Marcelinho de primeira para o Daniel. Lance é bom para o time do Corinthians. Bom levantamento. Tira Carlos Germano. Belíssima saída do goleiro do Santos, que dá uma bronca no time depois da defesa ali. Dodô. Você viu de novo ali a defesa do Carlos Germano. Claudio Miro. Dutra. Vai carregando, vai levando ali o Dutra. Valdir. Perto dele ali o Dodô. Marcado, pressionado pelo Edu. Valdo. Chegava como ladrão ali o Luizão. Anderson. Deixa a bola com o Rincon. Recebe Baiano. Tocou para o Rincon, devolveu. A bola é do Kleber. Aperta ali o Baiano. Ele acabou marcando uma falta ali, favorecendo a equipe do Corinthians. Daniel, quando passamos de 30 minutos. Eu não entendi que tenha havido falta, não. Vamos ver agora no replay. A chegada do Baiano, ele ia protegendo. Não houve nada. O árbitro se precipitou agora, foi escanteio para a equipe do Santos. Agora, o Santos tem que aproveitar um pouquinho, já que entrou com essa formação, já que entrou com o Claudio Miro, a boa estatura, a boa impulsão desse volante, que sobe muito bem, cabeceia muito bem, e tentar insistir nas jogadas pelas laterais com a infiltração do próprio Claudio Miro, que está cobrindo muito bem as descidas do Dutra, que são muito raras por enquanto, mas ele cobre muito bem aquele setor, porque ele já jogou, inclusive, improvisado como lateral esquerdo na equipe do Santos. E também aproximar tanto o Claudio Miro quanto o Rincon ali da intermediária, quando a bola não for cruzada a linha de fundo e os dois não estiverem dentro da área para tentar o cabeceio, a finalização, que tentem um rebote ou uma bola rolada, porque os dois batem muito bem para o gol, o Claudio Miro com a esquerda e o Rincon com a direita. Essa é uma boa arma do time do Corinthians, do Santos. Edu. 1-0 para o Corinthians. Bola para o Luizão. Tocou no meio, buscava o Edilson, ele trombou lá com o Galvão. Sport TV, o canal campeão. Terra, a internet mais sua do que nunca. Daniel. Fábio Luciano. Cortou, dominou e tocou para o Kleber. Tá aí o Kleber. Edilson. Tocou na frente para o Luizão. Márcio Santos. Dificuldade ali para o Galvão. Ficou sentindo ali o Galvão. E o árbitro está mandando botar a bola no chão. Marcou falta. Nesse lance aí, ó. Veja ali o técnico do Santos, Carlos Roberto Silva. 1-0 para o Corinthians. Corinthians que quarta-feira tem mais um clássico. Vai pegar a Portuguesa no Canindé. Valdo. Belo lance do Valdo. Vem fechando aqui o Valdo. Marcou falta do Edu. Ali o Salve, o Espínola Fagundes. Bom lance do Dodô. Enquanto você estava acompanhando ali o lance. Chega a Dutra. Tranquilidade para a saída do Vampeta. O assinante vai conferindo 33 minutos deste primeiro tempo. Corinthians vai ganhando do Santos aqui no Morumbi. Tá aí o Rincon.
Valdo. Cortou ali o Edilson. Chegou Galvão. Kleber. Rincon. Aí o Rincon. Recebe Valdo. Chegava Luizão junto. A bola foi tocada na frente para o Baiano. Tenta sair do Adilson. Vai para cima da zaga. Chegava o Fábio Luciano e o árbitro marcou falta do zagueiro do Corinthians em cima do Baiano. Tá aí o lance para o assinante conferir. Vai se recuperando ali o zagueiro do Corinthians, o Baiano também. E o lance é muito bom para o Santos. Não tem como evitar essa falta, né? O Fábio Luciano agora recebe o cartão amarelo, porque ele já vinha para fazer a marcação, crente que o Baiano ia esperar para tentar fazer a finta, porque só tinha os dois no lance. Mas aí o Baiano esperto, com velocidade, boa habilidade, um jogador que evoluiu demais de 7 meses para cá, principalmente depois que foi emprestado ao Vitória e ganhou sequência, ritmo de jogo. E aí ele jogou de um lado, já ia saindo do outro, não tinha como o Fábio Luciano evitar essa falta e esse cartão amarelo. Dodô tá querendo bater, você tá vendo aí o Dida. O Valdo também pode ser o batedor. A barreira corintiana ali. O Anderson também tá ali. Escorregou na hora de bater o Dodô. Correu para bater, escorregou, patinou, por isso pegou muito mal na bola. Tá aí o cartão confirmado para o zagueiro Fábio Luciano, o segundo para o time do Corinthians. O Santos também tomou 2. Adilson e Fábio Luciano, exatamente a dupla de zaga do Corinthians. E do outro lado, Anderson e Rincon. Kleber. Adilson. Tranquilidade para Fábio Luciano. 35 minutos, primeiro tempo. Cortou ali o Dutra. Cortou, ficou olhando e sem opções lá na frente. Deu certo até essa bola para o Dodô. Bom lance agora. Vamos ver a chegada do Santos com o Claudiomiro. Cortou Adilson. Sobrou ali para o Vampeta na tranquilidade para sair. Ricardinho. Marcelinho. Passou essa bola na fogueira lá para o Daniel. Marcelinho. Tá aí o Daniel, você viu? Sentiu de leve ali. Kleber toca mal na frente. Aqui no Morumbi o Corinthians vai ganhando 1-0. Galvão. Cortou, meteu para fora, Edu. Santos, quarta-feira, pega o Araçatuba na Vila Belmiro às 8h30 da noite. Jota. Paulo Lima. E a torcida do Santos se divide. Em boa parte dela grita burro, burro para o técnico Carlos Alberto Silva. E outra parte perde a presença de Robert. O comentarista Daniel de Paula já falou sobre isso. O Robert, que foi um dos grandes jogadores do Santos na vitória sobre a Ponte na Vila Belmiro na última rodada. Está no banco. Márcio Santos e Dutra. Vamos conferir o placar lá no Palestra Itália. O Palmeiras vira. 2 para o Palmeiras, 1 para a Portuguesa Santista. Aqui estamos no primeiro tempo. O jogo lá já está no segundo tempo. Começou mais cedo, Palmeiras e Portuguesa Santista. Olha a chegada do Santos. Do outro lado, o Baiano. Sai com ela, Edu. 37 do primeiro tempo. Luizão, belo toque. Outro belíssimo toque. Edu e Luizão. Kleber. Luizão. Agora o Luizão tentou cavar uma falta ali. Conseguiu, hein? O Galvão reclama, chuta a bola. E o que vai acontecer com ele, Paulo Lima? Cartão amarelo. Cartão amarelo para Galvão. Jogador do Santos. Ele não estava pendurado não, Jota. É o primeiro dele no Campeonato Paulista. Na minha opinião, houve um exagero de critério da parte do Loeblin, que tem essa característica. Os jogadores deveriam saber isso. Ele não trabalhou muito na partida porque todos os lances mais confusos, os mais agitados desse jogo, desse clássico, tem acontecido para o lado do Salve. Ele tem conduzido muito bem a partida. Agora, o Loeblin deu uma exagerada bem ao seu estilo mesmo. Rincon. 1 para o Corinthians, 0 para o Santos.
Tentativa de tabela, Anderson e Rincon, a bola é do Vampeta. Luizão, belo toque para o Marcelinho. O Dutra chegava por baixo e vem mais um cartão. Agora correto. É o quarto jogador do Santos que toma cartão na partida, agora para o Dutra. Além do Dutra, já receberam Galvão, Anderson e Rincon. Kleber, Ricardinho. À direita para o Daniel. Lá pela direita, Marcelinho. Daniel passava, apertava na marcação e tomou a bola o Dutra. Dodô. Dominou Dodô e tocou rápido para o Baiano. Vai fechando o Baiano, Valdir. Chegou Dodô, bateu! Assustou lá o Dida. 3 toques e o Santos chegou com perigo, hein? As melhores jogadas do Santos estão saindo sempre dos pés do Baiano, que é o jogador mais lúcido desse time, vamos dizer assim. O Santos carece de uma maior velocidade, maior coordenação na saída para o jogo, na saída para o ataque. E é por isso que eu digo sempre do Robert, o Paulo Lima disse que a torcida estava pedindo. A torcida sabe ver o jogo, sabe o que é o futebol. E sabe que se o Robert estivesse em campo, olha aí, o Corinthians. Vamos ver qual é a do Edilson. Veio para dentro, tocou, bateu, pegou. Carlos Germano largou e pegou. Quem bateu foi o Ricardinho. Dificuldade total lá para o goleiro do Santos. Bem o estilo do Ricardinho, sempre chegando de trás, muito bem colocado, pega bem na bola. E o Germano trabalhou muito bem agora, salvou o time do Santos. Agora, eu dizia da carência ofensiva do Santos, porque o Dodô tá voltando tanto para buscar jogo, até na intermediária defensiva do Santos, que aí fica só o Valdir lá na frente. O Valdo não tem a mesma velocidade do Dodô para sair lá na frente. Então, se o Robert estivesse no campo, ajudando, sendo o quarto homem do meio campo para marcar e ajudando na saída, na criatividade, no lançamento, etc., o Santos poderia continuar com 2 homens lá na frente, o Dodô e o Valdir. Não precisava do Dodô voltar tanto para ajudar nesse aspecto. Sport TV, o canal campeão. Interligue 23, Brasil-Canadá até 47% mais barato. Passamos de 40 minutos deste primeiro tempo. Corinthians 1, Santos 0. Gol do Edilson. Olha o Vampeta. Daniel faz a ligação com o Marcelinho. De primeira meteu para a área. Saiu, segurou o Carlos Germano. Vamos para o final do primeiro tempo aqui no Morumbi. Mal Rincon. Adilson. Valdir tocou para o Dodô. Chega Valdo. Dodô. Claudio Miro. Essa chega livre aqui para o Rincon. Estava impedido na frente lá o Valdir. O Bandeira marcou. A arbitragem confirmou. Cobrança rápida. Luizão, ele e o Galvão. 41 minutos. Bola para o Edilson. Chegou por baixo. Cortou. Márcio Santos. Saiu não. Edilson. Lá dentro. Ricardinho com liberdade. Bate, foi travado. Mas a defesa do Santos, em alguns momentos, Daniel, ela fica assistindo o atacante do Corinthians, hein? O Márcio Santos de novo continuou deitado no chão depois que tocou a bola, que impediu o Edilson de fazer o lance. Crente que a bola já tinha saído. O Corinthians está ganhando o jogo nesse aspecto, na atenção. Volta a bola para o Marcelinho de primeira, direto. Assustou lá o goleiro Carlos Germano. 42. Está lá para bater o Carlos Germano. Santos que vai disputar a Copa do Brasil. Estreia dia 5 de abril contra o Serra do Espírito Santo. Lá em Cariacica. 1 para o Corinthians, 0 para o Santos. Aquela chuva fina volta ao Morumbi. Adilson. Bola metida na direita para o Daniel. Chegou na velocidade, ao seu estilo. Levantamento para o Edilson. Subiu o Anderson. Edu, Vampeta. Recebe o Ricardinho.
Daniel. Estamos indo para o final do primeiro tempo aqui. Estamos indo para o final das outras partidas que começaram às 4. Aí arriscou de longe, pegou muito mal o Edu. Olha lá, Edilson. Marcelinho recebeu. Aí tentou ajeitar de calcanhar para o Ricardinho. A torcida do Corinthians não gostou, né? Era lance para bater para o gol. Confirmando 43 do primeiro tempo. Dodô. Essa vem para o Baiano. Apesar do esforço ali do Luizão. Valdo. Rincon. Acreditou. Tá querendo bater pro gol, não dá mais. Chegou o Dutra, chegava junto com o Daniel. Melhor pro Fábio Luciano. Aí tiro de meta pro Dida. Daniel de Paula, 44, primeiro tempo. Com um pouquinho mais de seriedade, o Corinthians poderia estar vencendo o Santos com um placar maior. O Santos não levou muito perigo pro gol do Dida. Apenas em 2 oportunidades. O Dida fez uma defesa muito importante. Numa bola que o Claudio Miro tentou cabecear, bateu no jogador do Corinthians e ia entrando no seu contrapé, mas ele salvou. Enquanto que o Corinthians tem muito mais volume de jogo, é um time muito mais concatenado dentro de campo, é um time muito mais bem entrosado, e isso é natural. Só que o Santos não precisava estar passando esse sufoco todo. Adilson. Foi agarrado ali o Adilson pelo Valdir. 2 minutos de acréscimo, J. Júnior, 2 minutos. Você está vendo de novo aí o lance? Vamos a 47 nesse primeiro tempo. Corinthians vai vencendo 1-0, gol do Edilson. Vampeta foi pressionado ali pelo Valdir. Outra falta do Valdir. E aí o Rincon, ao seu estilo, com a sua característica sempre de cara feia, sempre bronqueando com todo mundo, até com a arbitragem, claro. Vampeta. Desarmado ali pelo Valdo. Dodô. Tenta sair do Edu. Chega a Dutra. Olha o Dutra. Levantou para o Valdir. Subiu. Tiro de meta. Vamos conferir mais um gol lá em Ribeirão Preto. Botafogo 3, União Barbarense 0. Botafogo vai conquistando a sua primeira vitória no Paulistão 2000 na Série A1. E o União Barbarense não perdia há 5 jogos. Galvão. O jogo lá em Ribeirão está no finzinho. Começou mais cedo. Edu. Menos de 1 minuto para terminar o primeiro tempo. 1 Corinthians, 0 Santos. Daniel. Na frente para o Marcelinho. Marcelinho de primeira. Levantou. Baiano. Anderson. Baiano. Se movimentando bastante o Valdo, que faz a sua estreia no time do Santos. Baiano. Anderson. Rincon. Bola chegou até o Dutra. Nem para o Valdo, nem para o Baiano. E termina o primeiro tempo. 1 para o Corinthians, 0 para o Santos. Gol de Edilson aqui no Morumbi. Sport TV, o canal campeão. Está aí apitando o Sálvio Espínola Fagundes. Está começando o segundo tempo aqui no Morumbi. 1 para o Corinthians, 0 para o Santos pelo Paulistão 2000. Mexeu, portanto, o Carlos Alberto Silva. Colocou o Robert no lugar do Anderson. Você está vendo aí o Robert. Foi titular na última partida na Vila Belmiro, na vitória do Santos sobre a Ponte Preta por 1-0 e sacado aqui no clássico contra o Corinthians. Dodô. Claudio Miro. Adiantou demais o Fábio Luciano, estourou, tirou lá de trás. Temperatura 17 graus em São Paulo, Corinthians e Santos, segundo clássico do Paulistão 2000. Está aí para a reposição o goleiro Carlos Germano. Esta fase do campeonato vai até o dia 23 de abril, quando teremos então as 8 equipes classificadas e uma rebaixada para a Série A2.
E a rodada desse final de semana que você está acompanhando aqui é a penúltima, né, desta segunda fase, quando temos o cruzamento dos grupos. Na quarta-feira teremos a última rodada desse turno único, grupo contra grupo. Edilson, Luizão, pegou muito mal na bola. E a torcida do Corinthians aplaude. Ela que está meio na bronca com o Luizão, agora aplaudiu ali o camisa 9. Bom sinal, né? Aí o Carlos Germano. Tranquilidade para o Edu. Matou bonito. Kleber. Ricardinho. As duas equipes chegaram a esta rodada sem perder. Olha o Luizão. Claudio Miro chegava por trás. O torcedor do Corinthians pedia a falta. Valdir. Vampeta. Valdir insiste por ali. Bola de segurança lá pro Dida. Manda pra frente o Dida. Buscando o Luizão. Baiano tirou. Claudio Miro. Aí o Robert. Primeira efetiva participação do Robert no jogo. Baiano. Robert mais na frente, ele tocou atrás. Dodô tocou pro Robert. Vai sobrar essa bola pro Valdir. Belo toque. Tentava invadir ali o Dodô. Ficou pedindo um toque ali na zaga do Corinthians, o Dodô. Marcelinho. 2 minutos do segundo tempo. Tirou o Rincon, Edu. Já vai aparecendo por ali o Kleber. Luizão. Edu. Não domina por ali o Kleber. A bola fica fácil para o Santos na reposição com o Baiano. Valdo. Baiano pressionado pelo Edu. E agora a bola é do Corinthians. Edilson. Ainda Edilson. Boa bola, boa tabela. Chegou, ajeitou, rolou. Vampeta bateu mal. Daniel de Paula com 3 minutos e meio do segundo tempo. O Corinthians está com um pouquinho mais de espaço lá na frente, mas é um time muito consciente, não se desespera quando tem a posse de bola no campo de ataque. Fica guardando a marcação, a defesa do Santos sempre toma a iniciativa de tentar interceptar a jogada do Corinthians e por isso tem dado vantagem para o adversário, porque o Corinthians já conseguiu 2 finalizações, 2 erradas, é bem verdade, mas tentou de fora da área, mas tentou. E o Santos já vai partindo um pouquinho mais para o ataque. Com o Robert em campo, o time do Santos ganha em toque de bola, principalmente. O Robert tem uma visão de jogo muito boa e tecnicamente é um jogador muito bom para distribuir a bola. E aí o Santos tem vantagem, olha aí. Bela bola do Vampeta para o Daniel, chegou e bateu fácil para o goleiro Carlos Germano. Beleza, bola do Vampeta para o Daniel. 1 para o Corinthians, 0 para o Santos. Na sobra Dilson. Tranquilo Dida. Corinthians líder do grupo 4. Santos líder do grupo 6. São Paulo até esta rodada líder do grupo 3. E União São João líder do grupo 5. 4 grupos desse Campeonato Paulista 2000. Robert. Falta do Dodô. Marcava ali Alfredo dos Santos do Lebelin nesse lance. Edilson. Claudio Miro. Robert. Ali pelo meio Valdo. O Valdir está se deslocando lá na frente. O Valdo está querendo bater pro gol. Agora não pode. Baiano. Valdo. Desarmado, atropelado lá pelo Edu. Corta bem Galvão. Rincon. Aí o Robert. Recebe Valdir. Levantamento para o Dodô. Patinou Dodô. Isso é ansiedade, né, Jota? Mas o Santos já voltou bem melhor para o segundo tempo. Já dá uma pressão maior na saída de bola do Corinthians.
com 3 jogadores marcando a saída de bola, já inibe um pouco o adversário, que tem que soltar essa bola mais comprida. E quando a bola viaja muito, dá tempo da defesa se recompor para tentar a interceptação. Foi o que o Galvão fez agora há pouco no lançamento do Edu para o Edilson. Olha o Dodô tocando para o Valdir. Devolveu para o Dodô, o lance é bom. Por baixo apareceu o Adilson. E o Fábio Luciano foi lá para evitar o escanteio. Vampeta. Corinthians 1, Santos 0. Estamos no segundo tempo. 6 minutos agora. Falta do Robert. Aí o Alfredo dos Santos Luebelin apitando a partida ao lado do Salvio Espínola Fagundes Filho. Edilson. Vai caminhando ali o Edilson. Estava marcado a distância pelo Valdo. Tocou atrás para o Edu. Recebe Vampeta. Na frente, que lance, que bola. Chegou Edilson. É tiro de meta. Não, escanteio. Outra bola do Vampeta nesse segundo tempo, mas que preciosidade. Eu achei que o Carlos Germano deveria ter saído nesse lance quando a bola saiu do pé do Vampeta, veio muito esticada para o Edilson, que tem velocidade, lógico. Mas o Carlos Germano tinha tempo de sair na jogada e tentar matar, dominar a bola no pé do Edilson. Marcelinho, capitão do time, mete aquele efeito todo. Do outro lado, o Márcio Santos complementa. É mais um escanteio para o Corinthians. Sport TV, o canal campeão. Banco Real, construindo um banco cada vez melhor para você. Quem vai bater o escanteio é Ricardinho. Corinthians 1, Santos 0. Segundo tempo. Subiu lá o Adilson. Fábio Luciano também subia por ali. Tá voltando aí o Fábio Luciano, que meteu a bola para fora. Palmeiras ganhou da Portuguesa Santista de virada 2-1 no Palestra Itália. Robert e Vampeta. Falta do Vampeta. São Paulo no sábado empatou em Araras com União São João 2-2. São Paulo vencia por 2-0. Robert. Mete para a área. Perigo! Olha o desvio do Valdir. Tentativa outra vez. Salvou o Edu. E o Robert, depois que meteu a bola para o Valdir, pediu para a galera do Santos crescer aqui no Morumbi. Tem falta ali. Falta sofrida pelo Vampeta, cometida pelo Cláudio Miro. Você está vendo o lance aí do Valdir. A primeira tentativa, a segunda tentativa, e aí o Edu salvou lá dentro. Marcelinho. Vampeta. Essa é para o Daniel. Dutra. Está esboçando um crescimento no jogo o Santos. Robert. Valdir. A bola bateu por último no Valdir. Lateral para o Corinthians. Reclamando ali junto à linha o Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva está reclamando de todos os lances da arbitragem, né? Principalmente laterais. A torcida do Santos agora vai crescendo aqui no Morumbi. Já toma o troco da torcida do Corinthians, que está em maior número. E o Morumbi balança outra vez. Olha o Robert. Tenta tocar no meio para o Valdir. Chegou o Edu. Fez uma graça. Edu. Adilson tira. Rincon. Continua no campo de ataque o Santos. Cláudio Miro. Rincon. Passamos de 10 minutos. Ali pelo meio, Dodô. Edu. Vai se firmando como titular no time do Corinthians. Edu. E ídolo da torcida. Falta do baiano. O Edu hoje faz a sua melhor partida com a camisa do Corinthians. Entre os profissionais, é bem verdade. Eu diria que quase indiscutivelmente. Claro, não vi todos os jogos do Edu, que é um jogador em evolução ainda, tem potencial para ser um grande jogador, mas hoje faz esse papel. Hoje realmente está jogando o fino da bola, tanto na proteção quanto na distribuição de jogo. Vampeta.
Chega Kleber. Edilson tentou a devolução lá para o Kleber. Rincon. Na frente está impedido o Valdir. Marca bem lá o Márcio Luiz Augusto, o assistente que corre lá do outro lado. 1-0 para o Corinthians, gol de Edilson do primeiro tempo. Edu. Olha só a torcida, tanto de um lado quanto de outro. As duas torcidas resolveram balançar aqui o Morumbi. Estão conseguindo. Baiano. Passamos de 11 agora do segundo tempo. Estamos vivendo a terceira rodada do Paulistão 2000. Nesta fase, onde chegaram Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras e o Botafogo de Ribeirão Preto. Dodô. Caiu Dodô. Mais atrás o Valdo. Galvão joga no meio para o Márcio Santos. Recebeu por aqui o Dutra. Está buscando espaço ali o Robert ao lado dele. Dutra. Foi na jogada individual. Buscou o fundo. Ganhou lateral. Olha o arremesso ali para o time do Santos. Robert. Volta para ele, Robert. Tá difícil ali, dois jogadores em cima. Mas o Lueberlin pegou uma falta ali, favorecendo o time do Santos. Você tá vendo, ele foi puxado ali pelo braço. Puxado pelo Daniel. Já vamos conferir o placar, porque esse lance é perigoso. Olha o Robert, vai meter essa bola para a área. Valdir tá lá. 1 para o Corinthians, 0 para o Santos. Escanteio. Jogos já encerrados, daqui a pouco a gente vai conferir todos eles. Mais um escanteio para o Santos. Araçatuba perdeu para o Mojimirim. Robert meteu para dentro, olha o desvio. Vai ficar a bola do outro lado para o Claudio Miro. Rolou para o Rincon, pega muito mal. Araçatuba, portanto, perdeu em casa para o Mojimirim. 1 para o Mogi, 0 para o Araçatuba. Resultado final, né? Ponte Preta e Portuguesa é jogo encerrado. 1-1 em Campinas. Matonense 1, Inter de Limeira 1, empate lá em Matão. Em Americano, o Guarani, na estreia do técnico Carbone, ganhou do Rio Branco por 1-0. O Palmeiras fez 2-1 na Portuguesa Santista no Palestra Itália. Em Ribeirão Preto, Botafogo 3, União Barbarense 1. Jogos todos encerrados. Aqui 1-0 para o Corinthians. Edu. Chega bem ali o Márcio Santos, Rincon. Robert. Deixa a bola com o Rincon. Dutra. 14 minutos do segundo tempo, na frente para o Valdir. Garoto Fábio Luciano com muita saúde, chegou por baixo e tirou a bola. Robert. Dodô, Robert. Bola para o Dutra. Ali pelo meio o Valdo. O estreante. Baiano. Robert. Vai se mexendo, vai se apresentando para o jogo o Robert. Dodô. Baiano tem atrás o Valdo. O Santos tem a posse de bola, você observa, tem o domínio. Tá difícil definir. Robert meteu para dentro, facilitou para o Dida. Sport TV, o canal campeão. Fale o Citymatic, o primeiro 1.0 sem pedal de embreagem. Dutra. Tentava o Valdir lá no meio, Dutra. Tirou o Edu, Luizão estica a perna, Rincon também, a bola é do Luizão. Marcelinho. Chega a Vampeta. Rolou bem para o Ricardinho, Kleber está lá na esquerda, bola no meio, tentativa de tabela. Sobrou para o Kleber.
Passou pelo Ricardinho. Vai chegar para o Edilson. Bem na marcação, Cláudio Miro. Tentava sair ali o Robert. Falta do Daniel. Momento do jogo, Daniel de Paula, 16 minutos. É muito igual. O Corinthians agora, não que tenha se intimidado, mas está respeitando muito o time do Santos, principalmente no que diz respeito à marcação. Já recuou definitivamente o Edu para ajudar o Vampeta, que já não tem mais tanta liberdade para apoiá-la no ataque. E ele, que é um jogador criativo, o segundo volante, mas com bastante liberdade no time do Corinthians. E aí o Santos tenta encontrar espaço. Agora o Corinthians já fechou. O Santos começou bem melhor o segundo tempo, apesar do Corinthians ter finalizado mais. Só que com 16 minutos o Santos já criou preocupação suficiente para segurar um pouco o time do Corinthians. Mas é muito perigoso se empolgar aí demais para frente e deixar o campo para o contragolpe do Corinthians. Kleber. Ligação na frente com o Ricardinho. 1 para o Corinthians, 0 para o Santos aqui no Morumbi. Estamos no segundo tempo, o Ricardinho vai chegando. Pressionado ali pelo Baiano. Marcelinho. Desarmado pelo Galvão. Robert. Ainda o Robert. Saiu até da falta e rolou legal essa bola pro Dodô. Valdir pede na frente. Olha o Valdir. Pegou mal na bola o Valdir. Edu. Sai com ela, Edu. Vampeta e Edu. A marcada a falta do Valdir, que foi por baixo. O Robert foi dar bronca na arbitragem, entendendo que o Valdir desarmou na bola. Olha o lance aí, ó. Um para o Corinthians, 0 para o Santos. Paulistão 2000. E a torcida do Santos começa a gritar: Caio, Caio, Caio. E o Carlos Alberto Silva já olhou de leve para o banco dele. O lugar do Valdir seria uma ótima opção, porque o Valdir realmente ainda não entrou nesse time do Santos. Vampeta. Aí Dodô. Este jogo aqui, mando do Corinthians, nesse clássico, o mandante, o Corinthians, tem direito a uma cota de R$600 mil. Desde que coloque 20 mil pessoas no mínimo no estádio. Claro que temos muito mais do que isso aqui no Morumbi. Baiano. Rincon. Valdo toca atrás para o Rincon. Santos, quarta-feira, recebe o Araçatuba na Vila, às 8h30 da noite. O Corinthians pega a Portuguesa no Canindé, 9h30 da noite. Tá chegando junto ali o Kleber com o Baiano. Escanteio, tá confirmando lá o Márcio Luiz Augusto. Ali bem perto do lance, o Bandeirinha. Vem bola para a área do Corinthians, perigo. Subia Cláudio Miro. Galvão também estava subindo lá com o Cláudio Miro. Tiro de meta para o Corinthians. Sai jogando o Dida ali com o Fábio Luciano. O gol do Corinthians aconteceu no primeiro tempo, aos 9 minutos. Gol do Edilson. Vampeta. Saiu de 3 ali o Vampeta. Edilson tem o Ricardinho. Luizão está enfiado lá, o Marcelinho também. Daniel. Ricardinho, Cláudio Miro, Robert. Você está vendo os jogadores no aquecimento aí, jogadores do Santos. Robert toca na esquerda, a bola para o Valdo. Beleza de bola do Robert para o Valdo. Vai para cima do Daniel. Fábio Luciano já estava acompanhando, desarmou e saiu jogando com o Marcelinho. Vai buscar esta bola Carlos Germano. Carlos Alberto Silva, portanto, coloca os jogadores no aquecimento. Já vai mexer de novo no Santos. E o Oswaldo Oliveira faz a mesma coisa com os jogadores do Corinthians. Estamos passando de 20 minutos do segundo tempo. Olha onde está o Dodô. Veio buscar no meio do campo. Rincon. À direita lá ele tem o Baiano. Vai para cima o Baiano. Encostou por ali o Robert. Tem o Baiano outra vez como opção.
Teve um desvio, levantou, tirou Adilson. Vampeta tranquilo. E o Caio já começa a colocar as suas caneleiras, a proteção por trás das meias. É sinal de que daqui a pouquinho o número 9 do Santos pode aparecer no campo, Jota. O Valdir estava voltando lá com o Dodô. O Bandeira marcava impedimento duplo lá do Santos. Corinthians 1 a 0, gol de Edilson. Estamos no segundo tempo aqui no Morumbi. Aí os jogadores do Corinthians no aquecimento. Edu. O Caio, nesse momento, conversa com o técnico Carlos Alberto Silva. Você está vendo aí o Caio conversando com o técnico do Santos. Vai para o jogo já já o Caio. Enquanto isso, levantamento para a área. Tranquilo para o Carlos Germano. Claudio Miro. Olha o presente que ele dá para o Kleber. Olha a armação de jogada para o Corinthians. Edilson chegou, bate para dentro. Vai sobrar para o Vampeta. Chegou e bateu! Do Corinthians! Vampeta 22 do segundo tempo. Outra saída errada do time do Santos. Claudio Miro deu um presente para o Kleber, aí para o Edilson. E aí ela sobrou para o Vampeta na entrada da área, castigou. 2 para o Corinthians, 0 para o Santos. Duas falhas do Claudio Miro. Primeiro ele saiu jogando errado, deu toda a chance para o Edilson, que já poderia ter finalizado. Preferiu o toque para o meio, tocou com muita força, houve a sobra. E quando a bola desviou, ninguém do Santos veio proteger a cabeça de área. Quer dizer, a segunda bola é sempre muito importante, é a mais perigosa. Para jogadores que chutam muito bem, como o caso do Vampeta, fica muito fácil. Ele chegou, bateu inapelavelmente. O Carlos Germano não teve tempo nem de enxergar a bola entrando no seu próprio gol. Belo gol do Corinthians, que vinha controlando a partida no sistema tático, no aspecto tático, porque sabia da necessidade do Santos chegar ao resultado e aceitava o domínio da equipe santista, mas sabia que a qualquer momento poderia chegar o gol como chegou. O Santos é que agora vai ter que correr muito para evitar o prejuízo maior, que seria uma goleada no Clássico, em que no segundo tempo o Santos melhorou bastante. Vamos ver se com a entrada do Caio a coisa melhora. E saiu o Dodô, saiu de cara feia, olhando de cara feia para o Carlos Alberto Silva. Dodô, número 9, ou melhor, Dodô, número 10, deixa o campo para a entrada de Caio, número 9. Olha, ficou barato agora há pouco para o Claudio Miro numa entrada em cima do Luizão ali. Tá aí o técnico Oswaldo Oliveira. Ficou muito barato porque nem cartão ele tomou, hein? Agora errou de novo o Carlos Alberto Silva. O Dodô estava mostrando bastante vontade nesse segundo tempo, tentando armar o ataque da equipe do Santos. Eu tiraria, obviamente, o Valdir, que não se encaixou ainda na equipe do Santos. Tecnicamente ainda está muito fraco, mostra estar muito aquém da sua condição de goleador. E o ideal seria jogar Dodô e Caio nesse segundo tempo como dupla de zaga, dupla de ataque da equipe do Santos. E cara amarrado o torcedor do Santos aqui no Morumbi. 2 para o Corinthians, 0 para o Santos. Tá aí o Dida. E fica cada vez mais difícil a situação do técnico Carlos Alberto Silva no comando do Santos. E ele chama mais um ali. O Paulo Lima já já vai informar, porque vai gastar a última alteração o Carlos Alberto. Você tá vendo aí o Caio que entrou agora no lugar do Dodô. E agora a torcida do Corinthians faz uma provocação ao Rincon, dizendo que o Corinthians não precisa dele, o Rincon. Trabalha Valdo. Robert, a torcida do Corinthians aí, pegando nos 2 pés do Rincon. Sport TV, o canal campeão. Raider. Tem sempre um Raider que é a cara do seu pé. Ao mesmo tempo que a torcida do Corinthians diz que não precisa mais do Rincon, começa a gritar Edu, 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 que é o substituto do Rincon, né? Taticamente no time do Corinthians. David, número 23, terceira e última alteração na equipe do Santos, mais um atacante. Sai Valdir com a número 7, vai para o jogo David com a 23. Você está vendo a saída do Valdir aí aos 25 minutos desse segundo tempo. E a entrada do David. Corinthians 2, Santos 0. Santos vai perdendo a sua invencibilidade no campeonato.
Estamos só com 25 do segundo tempo, mas a situação de momento é esta. O Santos vai conhecendo a sua primeira derrota no Paulistão 2000. Adilson. Fábio Luciano. E o Santos vai pegar quarta-feira uma equipe que ainda não venceu no campeonato, que é o Araçatuba, na Vila. Kleber. Na frente para o Luizão. Ele e o Galvão. Luizão. Pressionado ali pelo baiano. Kleber. Bola para o Edilson. Claudio Miro vai chegar ali para a marcação do Edilson. Aquela chuva fina volta. Sofreu falta ali do Galvão. O jogador Luizão marcou em cima do Alfredo dos Santos Luebelin. Confira outra vez aí o lance. Depois o Márcio Santos tirava. Tá valendo o lance. Olha o Corinthians chegando. Pode sair mais um. Marcelinho foi travado. Depois o Rincon foi lá e ganhou. Corinthians 2, Santos 0. Essa vem para o Caio. Adiantou demais. Fábio Luciano. Insiste o Caio. Foi agarrado pelo Fábio Luciano. Veja outra vez aí o lance. Enquanto isso o Santos vai trabalhando. Rincon. Vai aparecendo para o jogo lá o baiano. Tá querendo bater. É o que ele faz. 27 do segundo tempo. Vamos ouvir o Daniel. Porque agora Corinthians 2-0, Daniel. O segundo gol do Corinthians aconteceu no momento em que o Santos já promovia a alteração do Caio, a entrada do Caio. Na minha opinião, entrou no lugar de um jogador errado, deveria ter entrado no lugar do Valdir, talvez nem precisasse do David, mas aí o Corinthians fez o segundo gol, exatamente naquela circunstância em que eu dizia que o Corinthians estava controlando o jogo normalmente, aceitando o domínio do Santos, sem grande perigo, porque não tinha realmente um comandante de ataque que fizesse frente à defesa do Corinthians. E aí o Santos tomou o segundo gol, começou a se perder, como nesse passe aí, mas não mostra, não dá sinais de estar entregue ao time do Corinthians. A entrada do David, claro, deu um pouco mais de ofensividade ao time do Santos, mas o Corinthians ainda é senhor do jogo. Olha o Marcelinho chegando, bateu! Gol do Corinthians! 28 do segundo tempo, lançamento do Ricardinho para o Marcelinho. E aí contra o goleiro Carlos Germano, olha o toque do Marcelinho. Germano, ele tocou na bola. Corinthians 3, Santos 0 no Morumbi. No momento exato em que eu dizia que o Corinthians ainda era senhor do jogo. O Marcelinho fez um belo gol, está jogando bem o Marcelinho, apesar de um ou outro toque de efeito, de classe, tentando humilhar o seu adversário, mas está jogando bem. E o lançamento que foi preciso, né? O Marcelinho correu nas costas do Márcio Santos, que estava mal posicionado, estava muito adiantado. O Marcelinho com muita velocidade chegou e colocou bem, tocou bem na bola. O Germano, quando tentava sair para fechar o ângulo, já não dava mais tempo. Não teve absolutamente culpa nenhuma nesse gol. E o Corinthians agora praticamente sacramenta a sua vitória nesse clássico. Ô Jota. Lima. E o jogador mais festejado foi o Ricardinho, né? Pelo lançamento, todo o banco de reservas, o técnico Oswaldo Oliveira, todos os jogadores correram para o Ricardinho, enquanto o Marcelinho comemorava no fundo do campo com as reservas. Você está vendo o lance aí do Robert com o Adilson. Depois o árbitro foi lá para dar uma bronca no Robert. De passagem, foi advertido ali o jogador do Santos. E o Marcelinho já é o principal artilheiro do Corinthians nesse campeonato com 3 gols. Olha o timão. Olha o Luizão. O Ricardinho está chegando, o lance é bom, devolveu. Olha o Marcelinho, vai fazer mais um! 4 para o Corinthians, 0 para o Santos. Marcelinho, 30 do segundo tempo. Como entrou fácil o ataque do Corinthians na zaga do Santos. Olha o gol do Marcelinho. De pé esquerdo, o terceiro dele nessa temporada. Ele vai mostrando que tem 2 pés de anjo, né? Na verdade, ele sempre foi conhecido pelo seu pé direito fatal, mortal, mas não tem feito gols de falta. Compensação com o pé esquerdo, já é o terceiro na temporada. O Santos se perdeu absolutamente na partida.
achou que o Corinthians já estaria satisfeito com esses 3-0, ou mesmo com aqueles 2-0. Em 2 minutos o Corinthians aplica essa goleada que eu dizia no início da partida. Tinha tudo para aplicar, dependia do Santos não deixar, mas o Santos deixou e o Corinthians aproveitou. Ô Jota, e na comemoração do gol do Marcelinho, o quarto dele no Campeonato Paulista, um torcedor invadiu o campo, abraçou o Marcelinho, participou de toda a festa dos jogadores. E é lógico, né? Saiu em cana, Jota Júnior. Foi embora. Devidamente abraçado ali por 2 policiais. 4-0 para o Corinthians. E a torcida do Santos está indo embora, viu, Jota? Vai embora o torcedor do Santos. E pelo que eu conheço de futebol, não vai dar tempo nem para o Carlos Alberto Silva comemorar a reabilitação no jogo da quarta-feira. Se é que o Santos vai conseguir a sua reabilitação contra o Araçatuba. Claro que é amplamente favorito para isso, mas não sei se com esses 4-0 a diretoria do Santos vai suportar a pressão da grande parte da própria diretoria. Eu digo diretoria, quando eu digo isso, é o presidente que está segurando ainda o Carlos Alberto Silva, porque grande parte da diretoria quer a sua saída, além dos torcedores, é óbvio. Então eu acho que vai ficar muito difícil para o Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, segurar agora o treinador. E o Corinthians vai mexer. Daqui a pouquinho, João Carlos, número 14. Vamos confirmar já quem sai na equipe do Corinthians, Jota Júnior. Acompanhando tudo lá o Paulo Lima lá embaixo. 4 para o Corinthians, 0 para o Santos. E o Santos, mesmo perdendo aqui para o Corinthians, como está perdendo, ainda vai continuar em primeiro no grupo, ao lado da Internacional de Limeira. Santos com 4 pontos, a Inter de Limeira pulou para 4 também, que empatou hoje lá em Matão. Robert mete a bola para o Dutra. Goleada corintiana para cima do Santos aqui no Morumbi. Olha o Robert chegando, foi para a área. Ganhou escanteio. Chutou em cima do Adilson, escanteio favorecendo o time do Santos. Vai sair Adilson, número 14. Adilson, número 14. Ele que não vai participar do próximo jogo por causa do segundo cartão amarelo. E está entrando João Carlos com a número 14. Adilson tem a número 4 e deixa o jogo. Isso tudo acontecendo aos 33 minutos desse segundo tempo. Está aí pronto para entrar o João Carlos e o Adilson deixando o campo. Está aí o zagueiro João Carlos. Enquanto isso o Robert bate o escanteio. Opa! Agora teve um choque lá do outro lado e sobrou pro Dida lá, hein? Ah, machucou. Só de olhar daqui de cima o encontrão. Olha lá. Ah, machucou, hein? Com o Caio. Foi involuntário, absolutamente, mas deve ter machucado. Sport TV, o canal campeão. Terra, a internet mais sua do que nunca. Estamos vendo de novo aqui o lance, preocupação mesmo agora com o goleiro Dida, porque além do choque com o jogador, o assinante acompanhou que ele teve o choque na trave também. O braço dele, o Caio quando bateu e jogou no chão o goleiro do Corinthians, ainda levou com ele o braço para dentro do gol, perigoso até quebrar o braço. Olha lá, ele está com dor no abdômen, claro, ele já levou uma pancada ali naquela lateral ali, e o braço direito dele, que parece não ter sentido nada, mas também no lance foi junto com o Caio para dentro do gol do Corinthians. Repare, olha só o braço direito do Dida onde vai. É um lance de risco, mas felizmente para o Dida, para o Corinthians e para a seleção brasileira, está recuperado aí o Dida. Na próxima semana a seleção joga com a Colômbia pelas eliminatórias lá em Bogotá. E o Dida ao lado do Marcos do Palmeiras. Os dois, né, são os goleiros do Luxemburgo, da seleção brasileira. Jogo é dia 29. 4 para o Corinthians, 0 para o Santos. Goleada do Corinthians. Deixando cada vez mais delicada a situação do técnico Carlos Alberto Silva. No comando do Santos. Rincon. Claro que a gente está falando tudo isso não por esta partida aqui, nem pela derrota, mas pelo conjunto da obra, né? O Santos nessa temporada só teve 2 vitórias de janeiro até aqui. Luizão tá pedindo. Chegou Márcio Santos. Tranco legal do Márcio Santos. Luizão no chão. Jota. Paulo Lima. Diante do jogo, os colegas jornalistas que cobrem o dia a dia do Santos na Vila Belmiro
dizia o seguinte: se o Carlos Alberto hoje não conseguisse um empate daqueles convincentes, ele já correria risco. E com uma derrota, certamente ele não voltaria mais para a Baixada e seguiria para Belo Horizonte, onde mora a família. Valdo. Tirou dali Fábio Luciano. Lembrando, quarta-feira o Santos recebe o Araçatuba na Vila Belmiro. Araçatuba que hoje tem a pior campanha do Paulistão. Por falar em treinadores, nesta rodada tivemos a estreia do José Luiz Carbone pelo Guarani. E sempre como acontece na estreia de um treinador, o Guarani foi à Americana e ganhou do Rio Branco 1-0. Agora, todo mundo vai perguntar quem dirigiria o Santos no lugar do Carlos Alberto Silva. Eu também não poderia aqui ficar adivinhando, mas como o futebol tem algumas particularidades, olha que entrada feíssima agora do Cláudio Omiro. Tem que expulsar, porque foi imprudência, no mínimo imprudência do jogador do Santos, que não, é bem a sua característica mesmo. Estava jogando bem até o Cláudio Omiro, eu contestei a sua entrada no time titular, mas jogou até bem o Cláudio Omiro. Não fez tantas faltas, não jogou de uma maneira tão viril como costuma, mas nesse lance mostrou que é o Cláudio Omiro. Olha só o que ele fez. E tá fora do próximo jogo, viu, Daniel? Tá fora do próximo jogo, porque recebeu o amarelo, é o segundo dele. E o Loeb foi muito devagar, tinha que expulsar o Cláudio Omiro, visivelmente veio com a chuteira no alto e atingiu o jogador diretamente. Claro, estou contigo sim, Paulo Lima. Jogada para cartão vermelho direto, sem nenhum tipo de contestação. Agora, eu dizia dos treinadores, quem é que dirigiria o Santos? Eu também não podemos ficar adivinhando aqui, tem muito nome por aí na praça ainda sem clube. De novo aí a entrada, olha só, um golpe de Ultimate Fighting, né, que a gente acostuma assistir no Sport TV. Esse golpe foi bem aplicado pelo Cláudio Omiro. Agora, o Emerson Leão, que já dirigiu o Santos até pouco tempo atrás, esteve na Vila Belmiro dias atrás para poder cobrar uma dívida da diretoria anterior. Será que essa dívida vai ser paga com um novo contrato, Jota? A pergunta fica no ar. Vamos ver o que vai acontecer agora neste final de noite aí o Cláudio Omiro. Madrugada de segunda-feira, o que a diretoria do Santos vai resolver. Porque o problema é o seguinte, não se trata até da diretoria prestigiar o treinador e tal. O problema é que o clima para o Carlos Alberto Silva na Vila Belmiro está insuportável, né? Mas eu já contestei lá a contratação, exato. Já havia contestado, eu não achava que o time do Santos, como estava sendo montado, seria um time ideal para o Carlos Alberto Silva, pela sua característica, pelo seu estilo, de trabalhar com jogadores, por exemplo, como no Guarani no ano passado, fez de um time inexpressivo, com jogadores desconhecidos, um time classificado entre os 8 melhores do Campeonato Brasileiro, perdeu naquelas quartas de final apenas para o Corinthians, quer dizer, foi eliminado em 3 jogos. Então eu acho que no Santos ele não teria muito futuro, como não deve ter realmente, principalmente depois desses 4-0 no Clássico. Daqui a pouco o Oswaldo Oliveira vai mexer de novo no time do Corinthians. O Daniel voltou, estava sendo atendido lá fora. Enquanto isso o Corinthians vai chegando. Olha o Kleber lá pelo lado esquerdo, caiu. Melhor para o Galvão. Vai mexer, vai entrar o Gilmar daqui a pouquinho na equipe do Corinthians, J. Júnior. Gilmar tem a camisa número 17. 4 para o Corinthians, 0 para o Santos aqui no Morumbi. Está lá o David. Corinthians quarta-feira vai ao Canindé enfrentar a Portuguesa, 9h30 da noite. David. Aí o Rincon. Dutra. Uma rodada que teve a vitória do Palmeiras sobre a Portuguesa Santista por 2-1 no Palestra Itália. David, Robert, de pé direito, ele bateu, pegou Dida. Teve também a vitória do Botafogo de Ribeirão Preto sobre o União Barbarense 3-1. A vitória do Guarani sobre o Rio Branco por 1-0. Matonense Internacional 1-1. O Mojimirim ganhou do Araçatuba 1-0. Ponte Preta e Portuguesa de Desportos 1-1. E daqui a pouquinho também Dinei, o Gilmar número 17 entra no lugar do Vampeta. Gilmar número 17 entra no lugar do Vampeta daqui a pouquinho, e também Dinei com a camisa número 18. Robert. O Santos está tentando diminuir, é claro, está tentando chegar. Valdo. David. Na dividida ali para o Valdo. Bola para a área. Tirou o João Carlos. Portanto, Gilmar e Dinei daqui a pouco no Corinthians. Rincon. Pegou na bola. Tome vaia. Abertura lá para o Baiano.
Ia para cima do Kleber, tocou para o Valdo. Ainda o Valdo. Corinthians fechadíssimo ali, ele tocou para o Robert. Tá aí o Valdo. Claudio Miro faz abertura para o Baiano. 4 para o Corinthians, 0 para o Santos. Tira João Carlos. E o Dinei e o Gilmar não conseguem entrar, o jogo não para. Sport TV, o canal campeão. Interligue 23, Brasil-Canadá até 47% mais barato. 41 do segundo tempo, o Corinthians vai somando mais uma vitória neste Paulistão 2000. Vai para sua terceira vitória. 3 jogos, 3 vitórias. Robert, boa bola para o Caio. Dominou, bateu, Dida! Santos vai conhecendo a sua primeira derrota. O Santos que vem de uma vitória e um empate até aqui. Mas continua em primeiro no seu grupo, agora ao lado da Inter de Limeira, com 4 pontos. Olha a chegada do Edilson, acelerou, tocou, fez o break ali. Tiro de meta, a bola bateu por último no Edilson. Agora sim as 2 alterações, Paulo Lima. Confirmando então, Gilmar número 17 no lugar do Rincon, ou melhor, Gilmar número 17 no lugar do Vampeta. Vampeta que tem o número 5. E está saindo também o Marcelinho com o número 7 para a entrada do Dinei. Marcelinho com o número 7 para a entrada do Dinei. O Dinei recebe a braçadeira de capitão do Marcelinho. Deixa eu chegar rapidamente aqui no Marcelo, Jota. Está mandando Marcelo rapidamente aqui. Boa volta ao Morumbi, um clássico maravilhoso, a torcida prestigiando. E você já cumpriu esse artilheiro do Corinthians nesse campeonato, 4 gols, Marcelo. Perfeito, a gente se sente feliz, né, de estar voltando a marcar os gols, mas o mérito de toda a equipe. Um público bom, um jogo bonito. Isso faz bom, né, satisfaz tanto o jogador, o torcedor e é bom para o nosso futebol brasileiro. E o clima com o colombiano no campo, como é que foi? Tranquilo, cada um defende o seu. Tá certo. Marcelinho, Jota Júnior. Corinthians que quarta-feira vai pegar uma outra equipe invicta no campeonato, a Portuguesa de Desportos lá no Canindé. Corinthians tem um melhor aproveitamento, todos os jogos, todos com vitória, mas a Portuguesa ainda não perdeu o Paulistão 2000. Tá aí o Caio. 43 minutos do segundo tempo. Goleada corintiana para cima do Santos, 4-0. Corinthians está pulando para 11 gols neste campeonato. Em 3 jogos. Lateral lá para o Baiano. Marcação do João Carlos. Essa bola vem para a área. Passou por todo mundo. O Daniel tentou tirar. O Robert pegou muito mal. Facilitou para o Dida. O Alfredo dos Santos Luebner, enquanto você está vendo de novo aí o lance. Foi lá agora para confirmar o tempo que ele pede de acréscimo. É isso, Paulo Lima? É, na minha marcação aqui, pela minha observação, ele pediu 3 minutos, Jota. 3 minutos. 44 do segundo tempo. Corinthians no seu grupo, que é o grupo 4, vai pulando para 9 pontos. E abre 5 pontos do segundo colocado, que é a Ponte Preta, que empatou com a Portuguesa, foi para 4. Portanto, líder com folga no grupo Corinthians. Corinthians, Ponte Preta, Matonense e Araçatuba. 2 equipes se classificam. Falta lá para o Santos bater. 44-30. Vem bola para a área do Corinthians. Tirou Gilmar. Bom, até 22 minutos desse segundo tempo, Daniel, estava 1-0 aquele gol do Edilson, né? Aí naquele erro do Claudio Miro, aos 22, está aí a placa de 3 minutos, 6 minutos depois Marcelinho 3-0 e 2 minutos depois 4-0. Quer dizer, em 8 minutos o Corinthians fez 3 gols e 4-0. Vamos ver ali o lance. David. Tá difícil ali pelo meio. Porque o Santos não teve a mesma consciência da equipe do Corinthians, que jogou muito mais ligada. O Santos errou muito e isso propiciou ao Corinthians, que é um time que tem muita qualidade,
conseguir esses gols em 8 minutos. No momento em que o Santos era melhor, o Santos não tinha coordenação lá na frente. A substituição feita logo depois do segundo gol, na minha opinião, foi errado. O Dodô deveria ter permanecido em campo, ao lado do Caio que entrava, mas acabou prejudicando a equipe do Santos, porque distraída, com erros de posicionamento, de marcação, o Corinthians conseguiu chegar a mais 2 gols e liquidou a partida. Saiu o cartão para o Gilmar, né, Paulo Lima? Ficou retardando, enrolando, fazendo cera. E o Loeb veio e deu amarelo para ele. Olha o Edilson, tentou o Dinei, devolveu, vai sair o gol! Olha só para Ricardinho! Gol! 5-0 para o Corinthians. Ricardinho só completou depois de uma grande defesa do Carlos Germano. Ricardinho pegou a sobra, colocou lá no contrapé do Carlos Germano. 5-0 para o Corinthians. Ninguém veio marcar. O toque do Dinei para o Edilson foi qualquer coisa de sensacional. O Germano tentou, é o menos culpado nessa derrota, o goleiro do Santos. E o Ricardinho parou, esperou, tomou até um cafezinho. Ninguém do Santos veio para interceptá-lo. Ele esperou 2 passos do Germano para o centro do gol para jogar no contrapé. Fez certinho. É um grande jogador o Ricardinho. E aí o Corinthians liquida com seu adversário e torna ainda mais difícil a situação do Carlos Alberto Silva, hein? Segundo gol do Ricardinho, e no banco do Corinthians, alguns jogadores se levantaram e falaram realmente merecido o gol do Ricardinho, né? Pela exibição dele no jogo de hoje. Menos de 1 minuto para terminar. Goleada do Corinthians, 5-0. Olha o toque. Gol! Cláudio Miro. 47 minutos. Diminui o Santos. Corinthians 5, Santos 1. Cláudio Miro. Falar o que, né, Jota? 5-0, um baile do Corinthians em cima do Santos. O Santos não jogou tão mal, não. É que errou muito em lances decisivos. Aí o Cláudio Miro, que fez até uma boa partida, acaba conseguindo o gol de cabeça na sua especialidade, que é a jogada aérea. Agora, o Dida foi um dos grandes jogadores do Corinthians. O Paulo Lima citou agora o Ricardinho, que todo mundo reverenciou o Ricardinho, mas na verdade todo o time do Corinthians jogou muito bem. O Edu talvez tenha sido o maior destaque por ter sido colocado numa função muito difícil, que é de substituir o Rincon. Termina o jogo, termina o clássico no Morumbi em São Paulo. Goleada corintiana, 5 para o Corinthians, 1 para o Santos. Sport TV, o canal campeão. Que bela jogada, olha o Santos, olha o Valdir tocando, o Dida tá lá. Você viu aí, Jota, foram 2 contra 4, né? E o Dida teve que até se virar para pegar a bola no alto e não massacrar o Edu, não pisotear o Edu, que já caía ali nos seus pés. Agora, o Santos está muito difícil com esse esquema, porque o Valdir tocou para o Dodô, que devolveu de cabeça para o Valdir, perseguido por um, outro na cobertura e mais 2 na marcação do Dodô. É muito difícil. Kleber buscava Luizão lá dentro. Saiu a bola não, veio para a área. Gol! Edilson! A defesa do Santos parou, esperando que a bola saísse pela linha de fundo. Marcelinho acreditou. Tocou para dentro, Edilson. 9 minutos de jogo. Parou toda a defesa do Santos, imperdoável. Mas o Edilson não perdoou. 1 para o Corinthians, 0 para o Santos. Bobeada do Dutra, toda a defesa do Santos, é lógico. Cláudio Miro. Olha o presente que ele dá para o Kleber. Olha a armação de jogada para o Corinthians. Edilson chegou, bate para dentro. Vai sobrar para o Vampeta, chegou e bateu. Vampeta, 22 do segundo tempo. Outra saída errada do time do Santos. Cláudio Miro deu um presente para o Kleber, aí para o Edilson. E aí ela sobrou para o Vampeta na entrada da área, castigou.
2 para o Corinthians, 0 para o Santos. Duas falhas do Claudio Miro. Primeiro ele saiu jogando errado, deu toda a chance para o Edilson, que já poderia ter finalizado. Preferiu o toque para o meio, tocou com muita força, houve a sobra. E quando a bola desviou, ninguém do Santos veio proteger a cabeça de área. Quer dizer, a segunda bola é sempre muito importante, é a mais perigosa. Para jogadores que chutam muito malmente, aceitando o domínio do Santos, sem grande perigo, porque não tinha realmente um comandante de ataque que fizesse frente à defesa do Corinthians. E aí o Santos tomou o segundo gol, começou a se perder, como nesse passe aí, mas não mostra, não dá sinais de estar entregue ao time do Corinthians. A entrada do David, claro, deu um pouco mais de ofensividade ao time do Santos, mas o Corinthians ainda é senhor do jogo. Olha o Marcelinho chegando, bateu! Gol do Corinthians! 28 do segundo tempo, lançamento do Ricardinho para o Marcelinho. E aí contra o goleiro Carlos Germano, olha o toque do Marcelinho. Germano, ele tocou na bola. Corinthians 3, Santos 0 no Morumbi. No momento exato em que eu dizia que o Corinthians ainda era senhor do jogo. O Marcelinho fez um belo gol, está jogando bem o Marcelinho, apesar de um ou outro toque de efeito, de classe, tentando humilhar o seu adversário, mas está jogando bem. E o lançamento que foi preciso. Depois o árbitro foi lá para dar uma bronca no Robert. De passagem, foi advertido ali o jogador do Santos. E o Marcelinho já é o principal artilheiro do Corinthians nesse campeonato com 3 gols. Olha o Timão. Olha o Luizão. Ricardinho está chegando, o lance é bom, devolveu. Olha o Marcelinho, vai fazer mais um! Gol! 4 para o Corinthians, 0 para o Santos. Marcelinho, 30 do segundo tempo. Como entrou fácil o ataque do Corinthians na zaga do Santos. Olha o gol do Marcelinho. De pé esquerdo, o terceiro dele nessa temporada. Ele vai mostrando que tem 2 pés de anjo, né? Na verdade, ele sempre foi conhecido pelo seu pé direito fatal, mortal, mas não tem feito gols de falta. Compensação com o pé esquerdo, já é o terceiro na temporada. O Santos se perdeu absolutamente na partida. Achou que o Corinthians já estaria satisfeito com esses 3-0, ou mesmo com aqueles 2-0. Em 2 minutos o Corinthians aplica essa goleada que eu dizia no início da partida, mas acabou prejudicando a equipe do Santos, porque distraída, com erros de posicionamento, de marcação, o Corinthians conseguiu chegar a mais 2 gols e liquidou a partida. Saiu o cartão para o Gilmar, né, Paulo Lima? Ficou retardando, enrolando, fazendo cera. E o Loeb veio e deu amarelo para ele. Olha o Edilson, tentou o Dinei, devolveu, vai sair o gol! Olha só para Ricardinho! 5-0 para o Corinthians. Ricardinho só completou depois de uma grande defesa do Carlos Germano. Ricardinho pegou a sobra, colocou lá no contrapé do Carlos Germano. 5-0 para o Corinthians. E ninguém veio marcar. O toque do Dinei para o Edilson foi qualquer coisa de sensacional. O Germano tentou, é o menos culpado nessa derrota, o goleiro do Santos. E o Ricardinho parou, esperou, tomou até um cafezinho. Ninguém do Santos veio para interceptá-lo. Ele esperou 2 passos do Germano para o centro do gol para jogar no contrapé. Fez certinho. É um grande jogador o Ricardinho. E aí o Corinthians liquida com seu adversário e torna ainda mais difícil a situação do Carlos Alberto Silva, hein? Segundo gol do Ricardinho, e no banco do Corinthians, alguns jogadores se levantaram e falaram realmente merecido o gol do Ricardinho, né? Pela exibição dele no jogo de hoje. Menos de 1 minuto para terminar. Goleada do Corinthians, 5-0. Olha o toque. Gol! Claudio Miro! 47 minutos, diminui o Santos. Corinthians 5, Santos 1, Claudio Miro. Falar o que, né, Jota? 5-0, um baile do Corinthians em cima do Santos. O Santos não jogou tão mal, não. É que errou muito em lances decisivos.